Em 2018, no meio de uma das eleições mais tensas da história recente do Brasil, uma narrativa muito poderosa começou a ganhar corpo. A gente vai mergulhar aqui na estrutura do argumento de Olavo de Carvalho, que foi sem dúvida uma das figuras mais influentes e polêmicas do país, para entender como essa visão de mundo redefiniu o debate político para milhões de brasileiros. E tudo começa com essa pergunta, que é o ponto de partida de tudo. Como foi possível chegarmos a isto? Olha, essa pergunta não é à toa, não. É a chave para argumentar que a crise que o Brasil vivia não foi um acidente. Longe disso. Teria sido, na verdade, o resultado de um projeto deliberado, construído ao longo de décadas. O que serviu de gatilho para todo esse argumento foi um evento que chocou o país: o atentado contra Jair Bolsonaro. Na visão de Carvalho, aquilo não foi um ato isolado de um louco. Era, na verdade, a primeira pecinha de um quebra-cabeça bem maior, um crime eleitoral que teria sido calculado para mudar o rumo da nação. E a partir daí, começa a se desenrolar uma verdadeira teia de acusações. A polícia, segundo essa narrativa, teria segurado os dados da investigação para não ajudar a campanha do Bolsonaro. O agressor, de repente, ganha os holofotes da entrevista quase como se fosse um porta-voz político. O ataque é descrito como a última cartada, sabe? O movimento desesperado de um sistema encurralado. E, para fechar, a culpa ainda teria sido jogada no colo do próprio partido da vítima. Só que o atentado seria só a pontinha do iceberg. Para Carvalho, esse evento serviu como uma prova de uma falha muito, mas muito mais profunda. A grande tese é que a própria democracia brasileira, desde que ela foi refundada, era uma grande ilusão. Uma história que foi reescrita para servir a um único propósito. E aqui a gente chega no coração do argumento. A ideia de que a redemocratização do Brasil não foi de verdade um processo de abertura, mas sim um projeto muito bem planejado por esquerdistas para consolidar o próprio poder. A democracia que a gente conhece, segundo essa visão, já nasceu como uma fachada. E nesse grande teatro político, os papéis já estariam todos distribuídos. O PT faria o papel do comunista radical. O PSDB seria o comunista adocicado, sabe? Para atrair quem é mais moderado. E o PMDB? Bem, o PMDB funcionaria como um partido de aluguel, garantindo que o poder nunca saísse desse círculo fechado. E qual o problema disso? É que essa estrutura política seria um espelho ao contrário da própria população. Enquanto a maioria esmagadora dos brasileiros se identificava como conservadora, o poder político estaria todo concentrado nas mãos de uma pequena elite de esquerda. O resultado disso, segundo essa visão, seria um apagamento completo. Para essa maioria conservadora, simplesmente não haveria um partido para votar, um jornal para ler, um canal de TV para assistir ou uma universidade para frequentar. Seria basicamente um silenciamento institucional em todas as esferas da vida pública. Tá, mas como é que um sistema desses se sustentaria por tanto tempo? A resposta, segundo a fonte, estaria fora das fronteiras do Brasil. Toda a estrutura seria apoiada por redes internacionais, por megafortunas, por bancos e até por figuras como George Soros, conectando a política local a uma agenda global. E no centro de toda essa teia de poder, a fonte aponta para uma organização específica, o Foro de São Paulo. E ele é descrito não como um simples fórum de debates, mas sim como uma rede criminosa. Essa caracterização aqui é fundamental para entender o resto. O Foro de São Paulo não é apresentado como um grupo de discussão política, e sim como uma organização militar e criminosa, onde partidos políticos legais se misturariam com grupos como as Farc e o ELN, conhecidos por narcotráfico e terrorismo. E claro, essa definição tem uma consequência jurídica que é uma verdadeira bomba. Se o foro é um órgão internacional, a lei brasileira proibiria a filiação do PT. A conclusão, seguindo essa linha de raciocínio, é que o maior partido de esquerda do país seria ilegal, desde a sua criação, lá em 1990. Ok, mas aí fica a pergunta, né? Se tudo isso fosse real, por que ninguém falava nada? A resposta, segundo a fonte, aponta para uma cúmplice muito poderosa, a mídia, que é acusada de ser a grande protetora de todo esse sistema. A acusação é direta. Durante 16 anos, toda a mídia escondeu e negou a existência do Foro de São Paulo. É uma acusação pesadíssima, né? A ideia de um silêncio coordenado da imprensa para ocultar a maior organização política do continente por mais de uma década. E essa suposta cumplicidade da mídia teria criado uma enorme cortina de fumaça. Enquanto o público discutia a condenação de Lula por causa de um apartamento, isso seria, na verdade, só uma distração. Um crime menor, usado para esconder acusações muito mais graves ligadas ao foro: genocídio e narcoterrorismo.
E para provar essa cumplicidade, a fonte apresenta um caso bem emblemático. Um repórter publica uma matéria sobre extremistas no Brasil, baseada só em documentos oficiais. A consequência? Ele é isolado e começa a ser mal falado pelos colegas. A conclusão que se apresenta é implacável. A classe jornalística seria 100% cúmplice. Com todas essas peças no tabuleiro, o argumento chega ao seu checkmate, um aviso final, uma escolha definitiva que foi apresentada aos eleitores bem na véspera da votação. Esse aviso final redefine completamente o que estaria em jogo. A mensagem é: esqueça a corrupção. Os crimes de verdade, aqueles escondidos debaixo do tapete, seriam genocídio, assassinato em massa e terrorismo. E isso, claro, transforma a eleição. Deixa de ser uma disputa política normal para virar uma luta do bem contra o mal. De um lado, os cidadãos, do outro, uma aliança de criminosos e psicopatas. Dentro dessa lógica, o medo que a oposição teria de Bolsonaro não seria um medo político, mas sim um medo criminal. O pavor de que uma vitória dele significaria o fim da impunidade, com investigações e punições pelos seus supostos crimes. A escolha, portanto, é apresentada como um ultimato quase apocalíptico: eleger Bolsonaro ou dizer adeus ao Brasil. Ou seja, não era mais uma simples eleição, mas um referendo sobre a própria existência da nação. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final para reflexão. Em que ponto uma narrativa se torna tão poderosa a ponto de deixar de ser só uma história e se transformar, para muita gente, na própria realidade?